Já parou para pensar como seria viver em um mundo onde a maldade parece não ter limites? Um mundo onde a violência se torna normal, onde o bem é ignorado, onde ninguém mais se importa com Deus, com o próximo ou com as consequências dos próprios atos. Se você já se perguntou por que Deus decidiu destruir quase toda a humanidade, hoje você vai entender a história do dilúvio e da Arca de Noé, contada de forma simples. E antes de continuar, já se inscreve no canal. Aqui, todos os dias, postamos histórias bíblicas curiosas para te ajudar a entender melhor a Bíblia. Como era o mundo antes do dilúvio? A Bíblia descreve um mundo muito diferente do que vemos hoje. Não havia leis como conhecemos, não havia limites. Cada pessoa fazia o que achava certo aos próprios olhos. A violência se espalhava, a corrupção se tornava comum, a maldade deixava de ser exceção e virava regra. O texto bíblico diz algo muito forte, que o coração do homem estava inclinado para o mal o tempo todo. E então, a Bíblia diz algo que chama a atenção. Deus se entristece. Não porque errou ao criar o homem, mas porque vê sua criação se destruindo. Quem foi Noé, de verdade? No meio desse caos surge Noé. Noé não era um super-herói. Não era perfeito. Era apenas um homem comum, que decidiu andar com Deus quando ninguém mais queria. A Bíblia diz que Noé era justo em sua geração. Isso significa que, mesmo cercado por um mundo corrupto, ele escolheu fazer o que era certo. E isso faz toda a diferença. Às vezes não é sobre ser melhor que os outros, é sobre não se perder junto com eles. A ordem mais estranha da história. Então Deus fala com Noé. E o pedido é, no mínimo, estranho. Construa uma arca. Mas não havia chuva. Não havia sinal de enchente. Nada fazia sentido. Mesmo assim, Noé obedece. Imagine passar décadas construindo algo gigantesco, sendo zombado, criticado e chamado de louco. Mas Noé não constrói a arca apenas com madeira. Ele constrói com fé, os animais e o tempo da espera. Deus orienta Noé a levar animais de todas as espécies, não por capricho, mas porque, mesmo em meio ao julgamento, Deus pensa no futuro. A arca não era só proteção contra a morte, era um projeto de continuidade da vida. E então, após muitos anos, chega o dia. Quando a chuva começa, a Bíblia diz algo muito importante. Foi Deus quem fechou a porta da arca. Isso mostra que a salvação não era obra humana, era decisão divina. E então começa a chover. No início talvez parecesse apenas mais uma chuva, mas ela não parava. As águas sobem. O mundo conhecido começa a desaparecer. Tudo o que estava fora da arca se perde. É o fim de uma geração e o começo de outra. O silêncio após a tempestade. Dentro da arca, o tempo passa lentamente. Meses de espera, sem saber quando tudo iria acabar. Às vezes Deus nos salva, mas nos faz esperar. Esperar também faz parte do processo. A pomba e a esperança. Quando as águas começam a baixar, Noé envia uma pomba. Na primeira vez ela volta. Na segunda ela retorna com um ramo de oliveira. Um sinal simples, mas poderoso. A vida estava voltando. O recomeço e a promessa. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa que faz não é construir uma casa, é agradecer. E então Deus faz uma promessa. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, surge o arco-íris. O arco-íris não é apenas beleza, é um lembrete. Deus julga, mas também preserva. Corrige, mas não abandona. O que essa história ensina hoje? A história do dilúvio não fala só sobre destruição. Ela fala sobre escolhas. Fala sobre ouvir a Deus mesmo quando ninguém mais ouve. Sobre obedecer mesmo quando não faz sentido. Sobre confiar, mesmo sendo o único. Assim como Noé encontrou salvação na arca, a Bíblia ensina que sempre existe um caminho antes do juízo. Se você chegou até aqui,
Muito obrigado por ouvir essa história. Se ela te ajudou a entender melhor o dilúvio e a Arca de Noé, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal. E se inscreva, porque aqui postamos histórias bíblicas curiosas todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo.